tá, vamos repercutir aqui o final de semana no futebol gaúcho, né? E muito mais, né, Rafa Rezende? Tem bastante coisa pra gente falar aí nessa segunda-feira, mas vamos começar falando do Grêmio, né? Que venceu o Caxias por 2-0 na Arena, reassumiu a terceira colocação aí do Brasileirão, né? É isso, Rafa. O Grêmio conseguiu mais uma vitória em casa, mais um bom desempenho, apesar de não ter sido aquele jogo muito vistoso, a gente pode dizer assim, de qualidade técnica, né? O Grêmio conseguiu a vitória, conseguiu um belo gol com o Luis Soares, é um jogador diferente, ele resolve os jogos pro Grêmio e fez mais um gol ontem no primeiro tempo. Depois, no segundo tempo, teve o gol contra, né? O gol que poderia ser do Galdino, mas foi na súmula do árbitro dado como contra pro Riquelme, do lateral do Cuiabá. O Grêmio fez 2-0, mais uma boa vitória. Esse jogo, às 11 horas da manhã, ele tem algumas peculiaridades, né, Rafa? Geralmente são jogos que tem aquela parada técnica por causa do calor, né? Mas ontem estava chovendo bastante em Porto Alegre, estava até um pouquinho frio, não teve. É um jogo que a gente sabe que desgasta muitos atletas. O Grêmio se preparou a semana inteira treinando no horário da manhã para conseguir se adaptar a esse horário, né? Conseguiu, é fato que deu certo, né? O Grêmio conseguiu impor ali um bom ritmo no começo do jogo. No segundo tempo, o jogo como um todo decaiu um pouco, né? A gente tá vendo aí o gol contra do Riquelme. E depois que o Grêmio fez o 2-0, até chegou outra vez com o João Pedro, uma tentativa de um chute de longe ali. Teve um lance bonito com o Soares, que é esse daí, que ele dá um chapéu no zagueiro e quase faz um golaço. Mas o Grêmio não baixou um pouquinho as linhas, essa é a verdade. Baixou um pouquinho as linhas depois que fez o segundo gol e administrou a vitória por 2-0. Tá de volta ao G4, ele já estava, né? Agora tá na terceira colocação, então tá tentando ainda brigar pelo título. A gente vai ouvir o Renato na sequência falando sobre isso. Mas importante dizer, Rafa, mesmo com a chuva, quase 40 mil pessoas compareceram na arena, prestigiaram esse jogo aí do Grêmio. Então a torcida apoiou, o Grêmio deu um bom resultado em campo, conseguiu aí a vitória, porque não sofreu em nenhum momento o Grêmio, conseguiu a vitória 2-0, um no primeiro e um no segundo. Números expressivos aí, interessantes, né, na Arena, até com essa questão que tu falou ontem do mau tempo, né, da chuvarada toda. Mesmo assim, foi um número importante. Vamos ouvir então agora o que o Renato Portaluppi disse. Na sequência, a gente já retorna aqui ao vivo para falar mais. Mas o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu mais uma vitória, não tomamos gols de novo. Recuperamos o nosso terceiro lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Quanto à parada, a gente vinha bem, nós estávamos embalados, mas faz parte, data FIFA, todo mundo para. Nós temos que parar também, dar uma folga para os jogadores até porque eles merecem. E aí na volta a gente se reapresenta, continuamos nossos treinamentos, com os nossos pensamentos, ainda de brigarmos pelo título. A gente sabe que é difícil, mas não é nada impossível. Enfim, quando houver chances matemáticas, a gente vai correr atrás. Bom, já vou mostrar um momento que viralizou aí nesse jogo de ontem, né, Rafa? Mas Renato aí elogiando, né, a atuação de ontem, né? Isso, falando que ainda dá pra brigar pelo título, né, Rafa? A gente sabe que é difícil, o Botafogo até perdeu nesse final de semana, mas ainda tem uma gordura muito grande, né? Tá em primeiro, tá com uma distância legal do Palmeiras, o Grêmio ainda é o terceiro, o Grêmio tem um jogo a menos. Na conta mais otimista, o Grêmio venceria esse jogo atrasado com o Corinthians e conseguiria vencer o jogo contra o próprio Botafogo, né, que vai ter no segundo turno, e aí cairia para 6 pontos. Duas rodadas, então não é impossível, como o Renato disse, mas é bem complicado, é bem improvável. Bom, ô Rafa, você separou pra gente esse momento aí de ontem que viralizou no jogo envolvendo o Kahneman. O que rolou aí? O jogo do Grêmio de ontem teve vários momentos que viralizaram, né, Rafa? A gente vai mostrar a imagem do Kahneman porque ele cortou o nariz, né? E esse é o momento do final do jogo, ele já tá só com o esparadrapo aí, mas o pessoal comentando muito aquele espírito do Kahneman que anima a torcida, né? O espírito guerreiro. O lance foi bem feio, na verdade, né, Rafa? Ele machucou o nariz, sangrou bastante. Encheram o nariz dele de esparadrapo ali, né? Ficou com curativo, o nariz cheio de coisa. E aí no final ele já tá sem todo aqueles curativos, só com o esparadrapo mesmo, né? Ali. E muita chuva, então viralizou esse momento aí, o Kahneman mais uma vez mostrando a sua vontade, né? Mostrando que mesmo ali com o nariz sangrando, não parou de jogar. Não chegou a quebrar nada lá, né? Não. Só teve um sangramento, né? O sangramento foi mais feio ali no lance, né? O Kahneman voltou cheio de coisas no nariz. Aí no final do jogo agradecendo a torcida, mas não parou de jogar. Saiu pra botar o curativo e já voltou a jogar. A regra é clara, né? Não quebrou, segue o jogo, faz de conta que nada aconteceu, né, o Rafa Rezende. Mas vamos falar agora, mudar, né, de Grêmio, vamos pro Inter agora,
né? Porque o Colorado segue sem vencer no Brasileirão, já são 10 jogos sem nenhuma vitória. E aí? Pois é, e é difícil a gente começar a analisar o Inter sem dizer que o Inter é 2 times, né? Na verdade, o Inter são 2 times. Essa frase não funciona muito bem, né? Que o Inter é um time na Libertadores e um time no Campeonato Brasileiro. O Inter na Libertadores pressiona, faz boas atuações, vence os jogos. No Brasileirão, o Inter até tenta, mas parece que não funciona, não dá certo. Esse jogo contra o Goiás, a gente tá vendo, esse lance é emblemático. O Valencia pega a bola, chuta de joelho e o Tadeu faz uma defesa espetacular, né, Rafa? O Inter fez um bom primeiro tempo, tentou, pressionou. O Goiás também não tá fazendo um campeonato tão ruim assim, né, como a gente até se esperava um desempenho pior do Goiás, se a gente for olhar o time do Goiás no papel. Fez um bom enfrentamento com o Inter, tá fazendo bons enfrentamentos também. E nesse jogo aí contra o Inter, o Goiás mais se defendeu no primeiro tempo, o Inter atacou bastante. Na segunda etapa, se o jogo do Grêmio baixou um pouquinho as linhas no segundo tempo, o jogo do Inter baixou totalmente as linhas, né, Rafa? Nem teve jogo praticamente no segundo tempo, um jogo bem chato mesmo, né? Poucas oportunidades de gol, um jogo muito disputado, muitas faltas. O árbitro da partida também começou a perder um pouco o controle, muita faltinha boba, lateral revertido, então foi um jogo bem complicado, né? Tem o lance do pênalti, a gente não tem pra mostrar, mas que o Inter saiu muito na bronca, né? Com um pênalti não dado em cima do Ener Valencia, a direção disse que até vai a CBF fazer uma cobrança para entender se foi ou não foi pênalti, o que a CBF tem a dizer, a comissão de arbitragem da CBF. Então é isso, Rafa. O Inter empatou mais uma, não perdeu, mas empatou mais uma, tá 10 jogos sem vencer, o Cudê segue sem vencer no Brasileirão. O que tu quer dizer, eu acho que assim, no Brasileirão o Inter tá de um jeito, aí na Libertadores tá de outro, e aí parece que são dois times diferentes. Exatamente, Rafa. O Inter é um time na Libertadores e um time no Brasileirão. Na Libertadores muito melhor, a gente sabe que consegue os resultados, tem um bom desempenho. No Brasileirão tem um desempenho mais ou menos, a gente pode dizer assim. Não foi um desempenho ruim no sábado, mas não está conseguindo os resultados, isso está impactando. O Inter está a 5 pontos do Z4, né, Rafa? Da zona de rebaixamento do Santos. Mas a gordura está acabando, né? Passa a rodada, o Inter não vence, não consegue se distanciar. Vamos ouvir, né, o que disse o Cudê. Eu já sei que ontem até se estressou com torcida, né? Meio que saiu discutindo, até viralizou essa imagem também, mas vamos ouvir o que disse ele depois desse resultado aí. Sí, queríamos ganar. Faltó un poco de precisión y sobre todo más finalizaciones. Finalizaciones más rápidas en cuanto a cruzamiento, a chute, faltó un poco. La verdad que sí, tenemos una secuencia muy longa sin ganar, eso incomoda, mas siempre intentamos las cosas boas, es un cuarto jogo que el time no recibe gol, entonces tem que sustentar algunas cosas, mas tem que generar más en la frente y hacer más gol, ¿no? Todo time tem responsabilidad y la posibilidad de hacer gol, así que tenemos que generar más. No hay una excusa, tocó otra vez después de un jogo, tocó vir aquí, muy quente, casualmente el campo no se moló, entonces tuvimos algunas dificultades, por eso falo, no es excusa, pero sí es diferente, ¿no? Y bueno, a trabajar, tenemos un jogo en casa con San Pablo, donde seguramente tenemos que hacer un grande jogo y ojalá Oveira nuevamente esté lotado como la última vez, porque eso ayuda mucho al time o da una energía muy grande para salir de esta racha negativa y comenzar a ganar. A gente estava conversando aqui que tem gente que fala que ele parece da lua, mas na verdade, o que eu lembrei com esse negócio, Rafa, do sotaque e tudo mais, e do idioma? Lembrei do Carlitos Tevez, lembra do Tevez, que o pessoal, ele sempre vai lá, la pergunta que ele não entendia a gente, agora é a gente que meio que não entende muito. Vamos ver se a gente começa a perguntar para ele lá na coletiva, lá a resposta, eu não entendo a resposta que ele está tentando falar aqui para nós. Ele está tentando, né, Rafa? Tá tentando falar mais português, ele até falou, né? No dia da Libertadores ele falou, vou dar entrevista em espanhol porque eu quero ser mais rápido. Imagina se aquela ali é em português que ele deu esse final de semana. Um portunhol, né?
É complicado. Bom, mas assim, o Inter teve uma baixa, né, no último jogo, um tanto incomum também aí. O que a gente tem para falar aí do Pedro Henrique? Uma lesão incomum, né, Rafa? Uma lesão diferente, a gente pode dizer assim. A gente tá vendo aí o lance. O Pedro Henrique, ele sofre um chute no braço. Tá disputando a bola ali, o jogador do Goiás vai chutar a bola pro gol e chuta só o braço do Pedro Henrique. Ai. Na hora ele ficou um bom tempo com dor ali, né? Sofrendo, teve o atendimento dos médicos do Inter, continuou jogando, isso aí era 20 e poucos minutos do segundo tempo, o Pedro Henrique jogou o jogo todo e depois, feitos os exames, foi constatada então uma lesão mesmo, né? Ele teve que passar por uma cirurgia, deve ficar aí pelo menos um mês fora dos gramados. Claro, o Inter tem todos os times, na verdade, têm agora a data FIFA, mas preocupa um pouco porque pode ser que o Pedro Henrique fique de fora do jogo contra o Fluminense, dos jogos contra o Fluminense da Libertadores. O Pedro Henrique é reserva, a gente sabe, mas mesmo assim é uma opção e aí, por conta desse chute no braço, pode ficar de fora. Importante dizer, Rafa, o juiz não deu nada nesse lance, tá? Não foi falta, não deu cartão, só seguiu o lance ali. Acho que a bola já tinha até saído, né? O lance lá a gente tá vendo. Ele deu tiro de meta porque a bola já tinha saído mesmo, o Pedro Henrique tendo sido chutado pelo jogador do Goiás. Ai! Olha, eu ia brigar para ser pênalti. Mas era na outra área. Fosse eu levando esse chute no braço. Enfim, o Rezende, fala uma coisa pra gente fechar de esporte aqui na segunda-feira. Tem notícia direto lá da Serra Gaúcha, né? Isso, notícia boa do sábado, né, Rafa? O Caxias, que estava disputando lá no Rio de Janeiro, se subia ou não subia para a Série C, conseguiu com um gol de pênalti do Heron. O Caxias está de volta à Série C. Por muitos anos, o time Grená bateu na trave, tentava, quando chegava na última partida, perdia. Aí no outro ano a mesma coisa, trabalhava, tinha um bom time, fazia um bom campeonato gaúcho, chegava na última partida da Série D, perdia e não conseguia subir. Agora o Caxias conseguiu, tá na Série C do Campeonato Brasileiro, né? A gente sabe que os times gaúchos tem alguns também na Série C, o São José, por exemplo, está na Série C, não está muito bem, acabou perdendo o primeiro jogo, mas aí o Caxias tentando aí alçar voos maiores no cenário nacional. Vamos torcer para que no ano que vem ele consiga subir, inclusive, para a Série B. Aí a Série B já é outro mundo, né, Rafa? Com certeza. Rafa, de esporte por hoje era isso, amanhã a gente volta. Parabéns, viu, pela cobertura da Expo Inter aí semana passada, tu e a Carol arrebentaram aí, tava muito bacana os conteúdos que a gente conseguiu mostrar aqui. O Orestes também, todo mundo envolvido semana passada, arrebentando aí na cobertura de Expo Inter, né? Fechou, valeu, Rafa, é isso daí. Valeu, até amanhã!